Pode abrir comigo lá em Atos 13. Atos 13, a partir do versículo 1 mesmo. Atos 13 diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Perdão, irmãos. Pai bondoso, obrigado. Obrigado por essa manhã preciosa que o Senhor nos dá aqui, Pai, em comunidade, em comunhão. Obrigado porque o Senhor tem feito tantas coisas em nosso meio, Pai. Nós vemos cada programação, cada evento, cada culto, o Senhor agindo poderosamente. E nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar nessa manhã. Cremos que o Senhor está operando nos nossos corações. Cremos que o Senhor está falando conosco. E, Pai, nós desejamos ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Ó, Pai, que a Tua palavra ela caia como em terra boa e gere muitos e muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Muda o nosso modo de pensar, nos ajuda, nos impulsiona para viver uma vida mais santa, uma vida mais parecida com o Senhor, uma vida que glorifica e honra a Ti em todas as atitudes, em todas as áreas. Pai, nós queremos ser transformados pela Tua palavra e queremos que o Senhor se comunique a nós através dela. Por isso, Pai, nós colocamos agora como servos obedientes, Pai, com ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer nos falar, Pai. Fala o nosso coração, toca, Senhor, nas nossas feridas, toca, Senhor, naquilo que precisa ser mudado, toca, Pai, fala conosco. A Tua voz ela é poderosa para mudar a nossa história, para mudar o nosso modo de pensar, para corrigir aquilo que temos errado. A Tua voz ela é poderosa para constranger o nosso coração, para nós conseguirmos experimentar poderosamente o Teu amor e a Tua graça, que são tão maravilhosos, como nós cantamos aqui hoje. Pai, toca-nos, Pai, fala conosco. Nós pedimos, Pai, fala conosco. Nós precisamos do Senhor aqui nessa manhã, Pai. Nós oramos agradecidos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, nós lemos o texto aqui de Atos 13, e Atos foi um livro escrito por Lucas. Se você lê o Evangelho de Lucas e você lê o Evangelho de Atos, você vai ver uma continuidade, as mesmas características. E quando nós vemos aqui no livro de Atos, eu fico imaginando Lucas escrevendo, e eu fico encantado com esse texto, fico imaginando Lucas escrevendo. Eu lembro que tinha uma certa mãe, que toda vez que seu filho, sua filha, ele fazia algo novo, começava a andar, falava uma palavra nova, sabe, aprendia uma coisa nova, ela anotava no celular a data e o que ele tinha feito, para se lembrar, para registrar isso, para lembrar depois de anos. E eu fico imaginando o Lucas, registrando muitas coisas aqui em Atos. E quando nós pegamos essa primeira passagem aqui do capítulo 13, nós vemos a primeira vez de muitas coisas. É a primeira vez que uma igreja, agora, a igreja de Antioquia, uma igreja vibrante, fervorosa, uma igreja que busca aprender mais do Senhor. É a primeira vez que agora uma igreja organizada ali, ela se coloca em prontidão para um envio missionário. É a primeira vez que nós vemos no decorrer do capítulo, onde Paulo prega para os gentios.
É a primeira vez onde usa diversos termos aqui sobre serviço, adoração, no âmbito ali comunitário, de igreja. Nós vemos várias coisas, e aqui é muito importante para nós, porque vemos então algumas verdades preciosas. E eu queria falar 3 verdades hoje que nós precisamos nos lembrar a respeito do nosso Senhor e do nosso Salvador. A primeira delas é que o Senhor, Ele cuida da sua obra. O Senhor, Ele cuida da sua obra. A obra é do Senhor. A missão é do Senhor. É o Senhor que é o mais interessado nessa obra. É o Senhor quem opera. É o Senhor quem cuida. É o Senhor quem faz coisas maravilhosas. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui a respeito disso é que Deus, Ele levanta homens e mulheres. Nós vemos que Ele levanta profetas e mestres para abençoar a sua igreja. Ele levanta aqui Lúcio, Simeão, Barnabé, Manaém, Saulo, homens, profetas, mestres, para edificar, para abençoar a sua igreja. Pessoas de lugares diferentes, pessoas que vieram de longe. Nós conhecemos, Saulo, Paulo de Tarso, que veio aqui buscado, foi encontrado ali por Barnabé e ele trouxe para a igreja de Antioquia. Barnabé de Chipre. Nós vemos agora Simeão e também Lúcio, que eram provavelmente ali da África, ali do norte, na região ali, de Cirene. Nós vemos também Manaém, que foi criado junto com Herodes, o tetrarca, aquele que nasceu e foi criado num contexto real, de realeza. Nós vemos pessoas com histórias diferentes, de lugares diferentes, pessoas que eram capacitadas e que edificavam a igreja. E talvez uma primeira lição que nós podemos aqui tirar é que Deus traz e faz coisas maravilhosas através de pessoas. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele levanta pessoas de diferentes histórias, com diferentes capacidades, e Ele é Deus que, mesmo nas nossas falhas e imperfeições, é Deus que escolhe nos usar. É Deus que nos levanta também. É Deus que nos dá características peculiares, singulares. É Deus que derrama sobre nós dons e talentos, para que nós possamos edificar a igreja, para que nós possamos abençoar pessoas. O Senhor é Deus que capacita a sua igreja. E quando nós vemos a respeito disso, eu vejo na nossa igreja tantas pessoas capacitadas pelo Senhor. Essa sexta nós tivemos o culto dos adolescentes, o Barba, o Daniel, ele veio e trouxe uma palavra para nós, e não sei quantos já tiveram a oportunidade de ouvi-lo, mas ele assim é professor e ele fala de uma forma assim encantadora, a forma como ele explica, como ele tem um dom de ensinar. Nós vemos a respeito de pessoas que têm uma criatividade assim surpreendente, e como elas usam isso para expressar o reino, para testificar, para mostrar a respeito. Toda vez que eu prego, a Ana hoje não está aqui do Xandão, mas ela me entrega um desenho que eu fico olhando e falo, meu Deus, como ela fez isso? Eu não consigo desenhar um homem de palitinho, e ela, um desenho todo bonitão, pintado, e é a criatividade que Deus dá a ela. Nós vemos muitas pessoas no nosso meio, que têm características peculiares, mas que usam a favor do reino. Ademir não está aqui, eu acho. Tá lá em cima? Olha lá, tá servindo lá. Mas se você não sabe quem é, provavelmente você já encontrou, com o sorriso largo, aquele cara simpático na frente lá, que cumprimenta todo mundo, e é constrangido pela alegria e pelo amor que ele tem, servindo da forma como o Senhor o capacitou. Nós vemos pessoas diferentes, lugares diferentes, com dons e talentos. E talvez seja o momento de a gente orar, perguntando, Deus, o que eu tenho feito? O que eu posso fazer com aquilo que o Senhor tem me dado? Com as características que o Senhor tem me dado? Com os dons que o Senhor derrama sobre a minha vida? Com os recursos? Com a forma que eu sou? O que eu posso servir? Nós fizemos, o pastor Júnior chamou semana passada, para quem quiser ajudar no ministério infantil. Hoje estou aqui trazendo um aviso sobre o musical. Cada um tem o seu talento,
tem seus dons, tem seu esforço, tem sua energia e consegue ajudar e contribuir. E como isso é precioso para a igreja do Senhor. Como nós precisamos colocar isso à disposição de abençoar vidas. E como o Senhor quer nos usar. Como o Senhor quer transformar a nossa realidade, nos fazer esses facilitadores. Essas pessoas que abençoam, que edificam uns aos outros através dos dons que o próprio Deus derrama sobre nós. Nós precisamos olhar para isso e ver como que nós podemos servir ao nosso próximo, à nossa comunidade, como que nós podemos fazer isso. Porque o Senhor levanta pessoas. O Senhor levanta e capacita pessoas. E a segunda coisa, dentro desse contexto, é que havia uma necessidade. Mas essa necessidade que havia, Deus também supre com pessoas. Se nós voltarmos agora um pouco para trás no livro de Atos, Atos 1. Atos 1, ali no versículo 8, começa com um chamado do Senhor, uma missão do Senhor. Esperem em Jerusalém, que lá vocês serão revestidos de poder do alto, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 2, Pentecostes vem, descida do Espírito Santo. Os cristãos agora capacitados com o poder do alto para testemunharem, para viverem essa vida santa, para terem coragem de falar. Nós vemos a igreja crescendo, se desenvolvendo, novas pessoas chegando, a comunidade ali se alegrando, compartilhando ali os seus bens uns com os outros. Nós vemos também, ao longo dos capítulos, problemas surgindo na igreja, e isso é clássico. Quando uma igreja começa a crescer, novas pessoas começam a chegar, problemas também surgem. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o problema não são os problemas, mas é como nós lidamos com eles. E a igreja ali, lidando com os problemas, sendo capacitada pelo Espírito Santo, agindo ali, e a gente vê a igreja crescendo. Mas em Atos 8, nós vemos então a morte de Estevão, primeiro mártir. Agora nós vemos Estevão sendo assassinado, e agora uma grande perseguição se espalhando. E agora os discípulos, aquilo que foi feito para extinguir ali o cristianismo, para matar e tirar todos aqueles que estavam crendo em Cristo, agora o que era para diminuir, começa a se expandir. Aqueles que estavam no lugar, agora começam a se espalhar. E a palavra fala lá em Atos 9, que aqueles crentes, eles espalhavam, e por onde eles iam, eles pregavam a palavra do Senhor. Era o seu João fugindo da perseguição e tendo que se hospedar ali numa casa humilde, num lugar ali barato, mas ali naquele lugar que tinha mais uma pessoa se hospedando, ele compartilhava do evangelho para aquela pessoa. A dona Maria ali correndo da perseguição e indo até o mercado ter que comprar comida, e ali ela podendo compartilhar do evangelho. Era pessoas comuns indo capacitadas pelo Espírito Santo, compartilhando e anunciando as boas novas do evangelho, falando a respeito de um Deus que salva, de um Cristo que veio, que morreu, mas que ressuscitou, testemunhando a respeito desse Cristo no poder do evangelho. O evangelho se espalhando. Nós vemos agora em Atos 10, ali a visão de Pedro, agora como na casa de Cornélio, aonde representou então que os gentios agora faziam parte da promessa, agora era todo mundo, agora não era só um grupo, não era só algumas pessoas, era todo mundo, os gentios participavam também da promessa. Logo, não era só um pequeno grupo, era um grande grupo, ou seja, havia uma grande necessidade de anunciar, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação para as pessoas. Então nós vemos agora em Atos 13, aquilo que nós lemos, uma dobradiça, um momento onde a igreja não pode mais olhar só para dentro, sendo edificada pelos seus profetas e mestres, mas uma igreja que agora se coloca em oração, em jejum, em serviço, em adoração, e essa igreja agora escuta do Espírito Santo, dizendo: separai para mim Paulo, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. O Senhor levantando pessoas. E a partir de Atos 13, nós vemos então as viagens missionárias começando.
as viagens que Paulo fez. A primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, tem até a quarta, né? Que ele vai preso, não muito por vontade própria, mas ele vai para uma outra viagem. E a gente vê, então, o Senhor conduzindo. Havia uma necessidade de pessoas conhecerem o Evangelho. E o Senhor separa agora duas pessoas, Saulo e Barnabé, para a obra. O Senhor supre as necessidades da sua obra. O Senhor cuida, porque a obra é dele. Porque é Ele quem está interessado e é Ele quem conduz essa história. Nós vemos essa necessidade ali e Deus levantando pessoas. E meu irmão, guarde isso. Há uma necessidade nos nossos dias também. Isso não ficou só com Saulo, com Barnabé. Mas isso se faz presente nos nossos dias. Há uma necessidade nas fábricas, nas indústrias. Há uma necessidade nos consultórios, nos escritórios. Há uma necessidade ali de pessoas quererem ouvir e precisarem ouvir do Evangelho nas faculdades, nas escolas, nos ambientes que nós frequentamos, ali na padaria, ali no mercado, no crossfit, na academia, no lugar onde nós frequentamos, no condomínio que pertencemos. Há pessoas que precisam e carecem ouvir do Evangelho, que caminham de forma ali, sem pensar, sem conhecer, caminham rumo à perdição, caminham perdidas ali em seus delitos, em seus pecados, caminhando para a morte. E eu e você somos encarregados da poderosa mensagem de salvação. Aquele povo no qual o Senhor, o próprio Deus, confiou a nós, eu e você, para que nós pudéssemos levar essa mensagem de salvação, de esperança para as pessoas. E nós precisamos estar aqui com o coração assim desesperado por isso, entendendo que há ali uma necessidade. Moody vai falar que a missão ali é como, alguém que não se importa, na verdade, com a missão, é como se fosse um bombeiro, entrando numa casa em chamas e se preocupando com um quadro na parede. Há pessoas se perdendo, há pessoas que precisam ouvir do Evangelho. E o Senhor derrama dons, características, o Senhor nos coloca em lugares, o Senhor muda as nossas histórias e Ele nos usa. Ele nos usa do jeito que somos, da forma que nós falamos, das pessoas que nós conhecemos. O Senhor nos usa. Tem lugares que eu não vou conseguir chegar, mas o Felipe vai. Tem lugares que eu não vou conseguir chegar, mas nós vemos ali o Fernando vai. Quando nós nos colocamos nesse entendimento de que tem lugares que eu não chego, mas o meu irmão chega. Mas tem lugares que só eu vou chegar, pessoas que só eu vou me relacionar, pessoas que só eu vou conversar. A ideia muda. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer operar grandes coisas na nossa igreja, na nossa cidade. E Deus nos dá o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. A obra é dEle, Ele cuida e Ele levanta pessoas. Ele me levanta e Ele te levanta para ser resposta de oração, para ser uma resposta para o mundo que está perdido, para ser um luzeiro para aqueles que estão em trevas, para trazer vida para aqueles que estão em morte. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca a sermos testemunhas aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Você pode pensar aí, pessoas do seu convívio que não conhecem o Senhor. Pessoas que estão se perdendo. Pessoas que vivem de maneira a não se importar muito com a vida. Ou já perderam até o prazer da vida. Você com certeza conhece pessoas assim. Você com certeza está em ambientes assim. E é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, de podermos proclamar essa verdade para as pessoas. E como as pessoas carecem, como as pessoas estão desesperadas. Eu lembro quando eu estava na faculdade, fiz uma faculdade antes do seminário, e eu estava na faculdade, estava na frente do computador, não estava num dia tão bom. Cheguei, coloquei meu fone de ouvido, falei, não quero conversar com ninguém, quero só fazer minhas coisas aqui. E estava com meu amigo do lado. E meu amigo ali falando, tentando conversar comigo, eu aqui não dando muita atenção. Mas aí ele começou a compartilhar como a vida dele estava difícil, como tudo estava desmoronando, como estava uma porcaria tudo,
que ele já não sentia mais vontade de fazer as coisas, estava difícil com a família, estava difícil no trabalho, estava tudo. Ali eu parei e ouvi e compartilhei com ele a respeito da esperança. Não vou nem dizer que estava querendo muito não, irmãos. Pelo contrário. Mas como as pessoas ao nosso redor, elas precisam tanto. Como elas estão assim carecendo de uma mensagem de esperança, em meio ao luto, em meio às dores da vida, às adversidades. E eu e você temos algo, temos a palavra, temos ali a mensagem mais poderosa do mundo. E às vezes guardamos para nós mesmos. Às vezes queremos reter, quando o Senhor na verdade nos chama a compartilhar. A compartilhar. E como eu sou constrangido, cada vez que eu vejo às vezes pessoas, estou junto ali com os adolescentes, quando eu fico constrangido, às vezes a facilidade que eles têm de compartilhar, de convidar pessoas, de chamar pessoas. Como nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos, irmãos. O Senhor cuida da sua obra e Ele nos chama a suprir a necessidade que há dessa obra. Porque Ele é o Deus que está cuidando, é o Deus que está levantando pessoas. Ele é o Deus que está levantando a minha e a sua vida. Para essa obra tão preciosa, que é a obra do nosso Senhor e Salvador. O Senhor cuida da sua obra. Mas uma segunda coisa que eu queria falar nessa manhã, é que o Senhor conduz a sua igreja. O Senhor conduz a sua igreja nessa obra. Nós não estamos desamparados, irmãos. Nós não estamos solitários, sozinhos. O Senhor é aquele que cuida da sua obra e é o Deus que conduz, é o Deus que caminha conosco, é o Deus que nos ajuda e nos mostra como viver, nos mostra as oportunidades, o Deus que de fato nos capacita com o poder do alto para testemunharmos poderosamente, não pela nossa própria força, mas pela força que Deus supre. E se você puder olhar comigo no texto, vai falar: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, o Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz essa obra. É o Espírito Santo quem nos capacita. Nós ouvimos aqui, em toda a série de mensagens a respeito da plenitude do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que está cuidando. É o Espírito Santo que está incomodando os nossos corações. É o Espírito Santo que traz pessoas à nossa mente. É o Espírito Santo que fala. Ele fala conosco. Ele falou aqui com a igreja. Ele fala conosco, fala comigo e fala com você. E a pergunta é se nós temos ouvido o Espírito Santo. Se temos escutado. Semana após semana nós falamos. E Ele fala. Ele fala através da pregação. Das pregações que nós fazemos, expondo a palavra do Senhor. E nós ouvimos semana após semana. O Espírito Santo, Ele fala na nossa vida diária, com a palavra do Senhor, na leitura, numa vida de oração. Nós, na sexta-feira, estávamos com os adolescentes e temos feito um momento que antes da palavra, um adolescente compartilha um pouco da leitura da semana. Nós estamos lendo juntos, todos nós, o livro, o Evangelho de Mateus. E nós tivemos ali um adolescente compartilhando essa sexta-feira, e ele falou que fazia tempo que não estava escutando o Senhor, que não estava muito bem, e na segunda-feira ele parou para ler a palavra e o Senhor falou poderosamente com ele. E ele falou: nossa, já na segunda-feira, e era uma palavra difícil, eu já tomei essa, na segunda-feira já comecei a semana como? E o Senhor fala, irmãos, o Senhor fala quando nós buscamos, o Senhor fala através da sua palavra, o Senhor fala na pregação, o Senhor fala através da vida dos irmãos, de crentes maduros, de pessoas que podem de fato nos edificar, que são instrumentos do Senhor para nos abençoar, e o Senhor, costumeiramente, Ele vai falando, Ele vai nos edificando. Essa semana eu tive uma experiência que um Senhor, Ele veio me contar, e Ele passando por uma situação muito difícil em casa, muito difícil mesmo.
E ele começou a falar a respeito de Deus, e a respeito de como ele crê em Deus. E ele crê que Deus não olha para ele e fala assim, nossa, ele está passando por um momento difícil agora, deixa eu deixar ele de lado aqui, deixa eu me portar com os outros. Ele falou, não, eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que cuida de mim mesmo em meio às adversidades da vida. E mesmo em meio às lutas que ele estava passando, aquele moço, aquele senhor, permanecia com sua fé inabalável no Deus que cuida, no Deus que sustenta, no Deus que age e opera, no Deus que conduz a nossa história e conduz a nossa vida, e que não nos deixa nem por um segundo. Como somos edificados através da vida dos nossos irmãos, do convívio, na comunhão dos santos. Deus fala, e talvez isso seja algo do qual nós estamos até acostumados, a ouvir ao Senhor. Ouvidos atentos, ouvindo semana após semana, lendo a palavra. Mas há um desafio muito grande, irmãos, que é se nós estamos ouvindo, mas se nós estamos obedecendo aquilo que Deus fala. Muitas vezes nós ouvimos uma semana que precisamos mudar tal coisa. Na outra semana nós ouvimos de novo, e aquilo mexe com a gente. Deu 3 semanas, a gente ouviu de novo, Deus incomodou através de uma canção, através de algo. E nós continuamos fazendo talvez aquilo que o Senhor tem falado para a gente não fazer, e a gente continua fazendo, ou continua negligenciando. Nós somos chamados a ouvir ao Senhor e a obedecer. A termos ouvidos atentos e uma vida que obedece. A igreja que ouviu o Espírito Santo falar e ela obedeceu. Eles foram enviados. Eles eram pessoas extremamente capacitadas. Aqui eram líderes da igreja. Barnabé provavelmente era o maior líder ali. E ali eles perdem, em teoria, seus líderes para enviá-los para a missão. Para enviá-los em favor dos outros. Eles obedecem. Eles respondem ao chamado, à fala do Senhor. E nós precisamos estar nesse lugar de obediência, de fidelidade, o lugar onde a igreja se encontrava, o lugar de oração, de jejum, de busca por entender o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer fazer com a sua vida, o que o Senhor quer fazer com a minha vida, o que o Senhor quer fazer com a nossa igreja. Senhor, me fala, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso entender, eu quero entender porque eu quero fazer a tua obra. Eu quero amar as pessoas, eu quero falar do teu evangelho. Como, Senhor, que eu posso fazer isso? Derrama criatividade, me ajuda. Eu quero falar, meu amigo, meu filho, meu tio que não conhece o Senhor, eu quero tanto falar e às vezes eu não consigo. Mas no lugar onde nós buscamos, onde somos gratos, onde jejuamos, onde buscamos o Senhor responde às nossas orações, irmãos. O Senhor responde. Eu lembro que tinha um jovem que ele estava numa turma de inglês. Lá várias pessoas que não conheciam o Senhor. Ele viu uma oportunidade do quê? De falar do Evangelho. Falar do Evangelho. Mas ele não sabia como, certo? Vergonha, dificuldades, momentos. E ele começou a orar. Começou a orar ao Senhor, começou a pedir ao Senhor para que ajudasse, começou a orar e pedir para as pessoas orarem também. Determinado dia, esse jovem saiu da aula de inglês e ele encontra um amigo da aula de inglês ali, lá fora, e o rapaz começa a puxar assunto sobre igreja, como ele estava afastado e fazia tempo que não ia. O Senhor nos dá oportunidades, irmãos. Quando nós buscamos, o Senhor nos mostra aquilo que Ele está fazendo, as oportunidades, o que falar, como falar. O Senhor nos chama a isso. Eu queria te convidar a fazer esse teste. Começa a colocar alguém em oração e começa a orar por essa pessoa, por uma circunstância, mas ora de verdade. Comece e persevere em oração, dia após dia. Pede para as pessoas, familiares, amigos, a orarem com você. Compartilha no pequeno grupo, fala, olha, tem uma pessoa que eu quero que ela esteja aqui comigo. Que eu quero que ela conheça a Jesus, eu quero ser instrumento de Deus na vida dela. E quando nós buscamos, quando nós oramos, irmãos, o Senhor age poderosamente, irmãos. O Senhor nos conduz a isso, nos conduz às oportunidades, às pessoas, Ele incomoda a gente, Ele faz aquilo que Ele mostra para a gente aquilo que Ele está fazendo. Compartilhe.
A gente tem feito algo, também nos adolescentes, que a gente vai ter um acampamento, né? E a gente começou, toda semana agora, a ter uma caixinha lá na recepção, quando o pessoal chega, preenche um nome de um amigo que ele quer que esteja junto com ele no acampamento. Então, cada um vai escrevendo lá um nome, e a gente está colocando na caixinha, e todo culto a gente ora por aquelas pessoas lá, crendo que o Senhor opera, crendo que o Senhor age. E eu queria fazer um teste com você agora também. Vamos fazer isso na prática. Feche seus olhos um pouquinho aí. Peça para o Senhor, Senhor, me mostra alguém. Senhor, revela para mim alguém. Traz à minha memória, à minha mente, uma pessoa que precisa ouvir do Teu Evangelho, que precisa conhecer o Teu amor, que está perdida, que está caminhando para a morte, que eu conheço, que eu amo, que eu me importo. Amém? Continue em oração por essa pessoa. Continua orando, intercedendo por essa pessoa. Por essas pessoas, talvez. Continua orando. Coloca essa semana em oração aí essa pessoa. Pedindo, Deus, me dá a oportunidade. Me mostra como que eu posso agir. Como que a pessoa pode ali. Como que eu posso ser instrumento. Talvez amando, servindo, presenteando. Trazendo uma mensagem, um bilhete. Mandando um vídeo. Como que eu posso? Convidando. Ore para que essa pessoa esteja aqui com você domingo que vem. E haja, convide. E creia que Deus opera. Creia que Deus conduz, que o Espírito Santo fala. E nós cremos que Deus vai convidando, Deus vai agindo. E nós vamos vendo o mover do Senhor. E o Deus usando as nossas vidas na sua obra. Irmãos, por último, o Senhor cuida da sua obra. O Senhor, Ele conduz a sua igreja. E o Senhor, Ele produz frutos maravilhosos. Frutos maravilhosos. Frutos que eu e você nem conseguimos entender ao certo. Ou compreender. Mas o Senhor produz. Quando nós vemos aqui a igreja respondendo, vemos Saulo e Barnabé indo para a viagem, vemos ali a continuidade no capítulo 14, no capítulo 15, milagres acontecendo, o evangelho sendo pregado aos gentios, e eles se alegrando no evangelho, pessoas sendo salvas, tanta coisa acontecendo, e quanta coisa boa o Senhor produz ali. E tem algo que o Senhor produz assim, de forma muito especial. Ele produz força para suportar os dias bons, os momentos bons. Se você continuar ali lendo os capítulos, você vai ver que a hora que Paulo chega em Listra, há um coxo, e eles oram e falam para que o coxo levante e ele começa a andar. E nessa resposta, coisa boa, milagre acontecendo, Deus seja louvado, as pessoas ao redor acharam que eles eram deuses. Queriam oferecer sacrifícios. Era Mercúrio, era Júpiter agora entre nós. Paulo, Barnabé, poderia muito bem, ali naquele lugar, naquele ambiente, tomar para si glória e honra. Assim como Herodes fez no capítulo 12, um capítulo antes. Mas eles não fazem isso. Eles rasgam suas vestes. Dizem, nós somos homens como vocês. Nós não viemos aqui e não fazemos isso pelo poder que há em nós, mas fazemos isso para a glória e honra do nosso Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Toda a honra e toda a glória somente ao Senhor. É o Senhor quem produz os frutos. É o Senhor quem age e opera na sua igreja. Ele dá força para suportar os dias bons, porque nos dias bons às vezes somos tentados a fraquejar ou a desviar a atenção, o foco. Ao invés de podermos compartilhar e sermos generosos, nós retemos. Nós somos egoístas muitas vezes. Quando Deus nos faz prosperar no nosso trabalho, às vezes a gente quer mais trabalho, mais vagas, mais poder, mais sucesso. Às vezes quando Deus nos dá recursos, nós queremos reter, quando na verdade o Senhor nos chama a compartilhar com aqueles que precisam. Quantas vezes, às vezes, no sucesso caímos. Mas o Senhor é aquele que produz frutos maravilhosos a ponto de ajudar
Paulo e Barnabé a superar também os momentos bons, a dar glória e agir da maneira correta, nas circunstâncias boas. Mas o Senhor também ajuda eles nas circunstâncias adversas, no meio do fracasso, na mesma cidade onde queriam ali exaltar e queriam ali entregar oferendas a eles, sacrifícios a eles, na mesma cidade, diz que eles são apedrejados. Um povo de outra cidade agora vem, tumultua, vão contra ele e apedrejam Paulo. E diz que Paulo cai como se fosse morto, e por isso que eles param de apedrejar. Não eram uns cascalhos, eram pedras para matar. E provavelmente Paulo estava tão machucado que ele já não precisavam mais soltar pedras, porque ele estava como morto. Talvez fracasso humano. Talvez um momento ali onde eu preguei o evangelho, curei pessoas nesse lugar, e as pessoas querem me matar. Vou voltar para casa. Deixa eu voltar para Antioquia. Lá eu ensinava. Deixa eu voltar para Tarso, onde está lá os familiares, pessoas que eu gosto. Mas a verdade é que o texto fala que no dia seguinte, eles se levantaram, perseveravam na fé e voltaram ensinando as igrejas, estabelecendo presbíteros, líderes na igreja, edificando, abençoando. Até aqui, até esse momento, nenhuma carta havia sido escrita. Mas porque o Senhor deu força para Paulo, Paulo perseverou. Nós somos abençoados até hoje com aquilo que foi escrito, através da vida de Paulo, na ação do Espírito Santo. Porque o Senhor nos dá força para perseverarmos nos momentos difíceis, nos momentos talvez de fracasso, nos momentos talvez que seja tudo complicado, que as coisas parecem não estar certas e não serem certas. O Senhor nos dá força, porque o Senhor produz coisas maravilhosas, coisas que são maravilhosas demais para entendermos. E que Ele está sustentando as nossas vidas. Ele nos está capacitando, Ele está operando em nós e através de nós, para honra e glória. Porque Ele é o Deus que age, que cuida, que supre, é o Deus que produz, é o Deus que no maior dos problemas, é Deus que operou. Quando nós estávamos perdidos, quando havia uma necessidade que eu e você não conseguíamos suprir, de salvação, eu e você não conseguíamos nos salvar, não havia o que fizéssemos para Deus, para sermos aceitos, para sermos reconectados com Ele. Mas a verdade é que na necessidade que havia, Deus intervém na história, para enviar seu único filho, para morrer pela minha vida e pela sua vida, para que eu e você pudéssemos ser alcançados, achados, para que houvesse vida onde havia morte. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos transformou, o Senhor veio até nós. Glória ao Senhor, que produz em nós salvação, porque mesmo nós não merecendo, mas Ele age, Ele opera, Ele cuida de nós, Ele se importa com o seu povo. E Ele nos dá o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está fazendo ao nosso redor, aquilo que Ele está fazendo na nossa igreja, aquilo que Ele está fazendo na nossa cidade, no nosso país. Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra. E é um privilégio, irmãos. É um privilégio do qual vale a pena ser apedrejado, chicoteado, até morto. Porque é uma missão do qual o Senhor nos diz, nos chama. Uma missão do qual não é opcional, mas é uma missão do qual eu e você estamos inseridos nela. E que somos parte, somos instrumentos de salvação, para que vidas possam ser ganhas para Cristo. Louvado seja o Senhor. E eu queria terminar com uma história. Não sei quantos conhecem, mas nós temos na nossa igreja, na nossa denominação, um missionário, um pastor, Ronaldo Lindório. Ronaldo Lindório é uma referência em missões, uma referência ali em pastoreio. E ele conta uma história muito boa, de um episódio que aconteceu lá entre os Concombas, um povoado que fica ao leste de Gana.
E nesse povoado, um povoado onde não conhecia, ele e sua esposa foram lá trabalhar durante anos, e ele evangelizando ali, e de repente um daqueles que eram feiticeiros se converte, se torna um ex-feiticeiro. E ele diz que lá naquela região, se uma família se converte, já dá para começar uma igreja, porque é uma esposa, um marido e 11 filhos, então já tem uma pequena comunidade. E lá ele já começou a desenvolver um trabalho, pessoas vão chegando, e eles resolvem fazer um culto, um grande culto, um culto evangelístico, para que as pessoas ouvissem do Deus verdadeiro. E ele vai, ele junto com o ex-feiticeiro, e começa a passar nos povoados, um povoado atrás do outro, anunciando que em determinado dia, determinada hora, em determinado lugar, eles se reuniriam para falar do Deus verdadeiro. E eles começam a anunciar de lugar em lugar, em tribo em tribo. E ali eles chegou no dia, já começa com uma grande surpresa, algo bom. Pessoas chegando, muitas pessoas chegando. Eles não esperavam que tantas pessoas fossem chegar, mas chegaram. Pela ação do Senhor, e pessoas chegaram ali. E agora chegou o momento então do reverendo Ronaldo, pregar. Só que na hora da pregação, chegou até ele alguns ali feiticeiros, e falaram: você não vai pregar não. Daí ele falou: vou pregar sim. Você não vai pregar não. Não vou pregar sim. E aí eles falaram: você vai pregar? Então a gente vai atrapalhar você. E ele, tudo bem, seguiu ali, chegou na hora da palavra. Ele disse que enfrentou 3 desafios. O primeiro desafio era que a hora que ele estava pregando, ele começou a anunciar e falar: olha, Deus salva. Atrás dele estavam os feiticeiros dizendo: é mentira, ele não salva nada, aquilo que ele está falando não é verdade. Ele falava: Deus é grande, Deus é bom, Deus é o Criador. Não é não, há outros deuses, não dê ouvidos a eles. Então eles continuavam falando ali no ouvido dele e atrapalhando. Mas há um segundo desafio que ele enfrentou. Muitas pessoas chegaram e elas não estavam acostumadas com o culto. Não estava todo mundo sentadinho, bonitinho. Haviam pessoas conversando. Havia muitas e muitas crianças e estavam correndo, chorando, gritando, uma mãe correndo atrás, o pai correndo atrás de outra, e estava uma bagunça. Já é difícil às vezes, né? Se alguém com muita coisa começa a acontecer, a gente já perde. Fico imaginando ele, com pessoas gritando e falando coisas atrás, aquela criançada correndo, aquela falação, e ele continuando pregando. E uma terceira dificuldade é que o reverendo ele falou ali no dialeto deles, na língua deles, só que não conhecia tão bem assim. E ele diz que uma incerteza começou a tomar o seu coração, de que ele não sabia se estava usando as palavras certas, da forma que ele estava falando, se estava da forma certa, e tudo parecia conspirar contra. Acontece que acabou o culto, o reverendo abaixou a cabeça, junto com o ex-feiticeiro lá, e ele começou a pensar para si mesmo assim: cara, foi um fracasso hoje. Nossa, nada deu certo. Nossa, ninguém entendeu nada. Olha quanto barulho, ninguém conseguiu ouvir, ninguém prestou atenção, vieram de tão longe e, cara, não aconteceu nada. E aquele sentimento, o ex-feiticeiro chega para ele e fala para o Ronaldo: olha, Ronaldo, foi uma bênção, faz um apelo, eles precisam ouvir, conhecer, eles vão tomar uma decisão, conhecer a salvação no Senhor Jesus, eles vão ser salvos. E o Ronaldo ali meio desajeitado, porque não estava falando: não, mas foi horrível. Ele resolve fazer. E algo vem no seu coração ali, e ele começa a fazer, e meio de olho fechado, ele começa a ouvir passos de relance, ver pessoas chegando, pessoas chegando, pessoas chegando. E uma certeza veio no coração dele, uma fala dizendo que o Evangelho é poderoso sobre qualquer fracasso. O Evangelho é poderoso sobre qualquer fracasso. E pessoas chegando. Só que ele ali percebeu, e o Espírito Santo falou para ele que ia ainda constranger ainda mais. Porque terminou ali de orar, ele percebeu uma moça, uma jovem, se arrastando, chegando arrastada.
E ele não entendeu nada, mas logo ele percebeu que seus cabelos estavam sujos, cheios de grama. Seus cotovelos estavam machucados. E aquela jovem tinha um problema, uma paralisia na perna. E a hora que ela chegou, ela tocou na barra da calça, ele abaixou e disse: oi, o que eu posso fazer por você? E ela diz: ainda dá tempo para mim? Ainda dá tempo para mim? E ele pergunta: tempo para quê? E ela começa a contar que quando eles passaram convidando nas tribos, ela ouviu e algo mexeu no seu coração, que ela queria e precisava ouvir sobre o Deus verdadeiro. Só que ela chegou para o seu pai e falou para ele que ele precisava, que ele queria ir, se ele podia levá-la. Mas ele disse não. Ela chegou para o seu irmão e pediu: será que não pode me levar? Eu preciso ouvir sobre esse Deus. E ele disse não. Aquela jovem, ela se arrastou por quilômetros, só para ouvir, para chegar e dizer: ainda dá tempo para mim. Ronaldo constrangido, ele lembra e uma voz fala de novo para ele: o Evangelho é poderoso sobre qualquer fracasso. O Evangelho é o poder de Deus, é Deus agindo. Ele pega e chama mulheres para cuidar daquela moça, limpar os cotovelos, falam a respeito do amor de Cristo. E constrangida agora, diz a história do Ronaldo, eu não sei ainda se está viva, mas que ela se tornou uma das líderes da tribo. Líder da tribo, evangelizando e sendo uma missionária, aonde ela estava. A verdade é que o Evangelho é poderoso sobre qualquer fracasso. Às vezes a gente espera que a nossa atitude seja a melhor possível, que a gente fale e as pessoas logo chorem, se convertam. Às vezes a gente espera uma grande performance, uma grande pregação, falar da melhor forma possível. Mas a verdade é que o Senhor nos capacita a falar da forma que nós falamos, a agir e falar aquilo que é necessário. É o Senhor quem convence. O resultado, o fruto, quem produz é o Senhor. E Ele produz frutos maravilhosos, porque a obra é dEle, e Ele cuida da sua obra. E Ele conduz a sua igreja nessa obra. Ele conduz a minha vida e a sua vida. Ele desperta aqueles que dormem, aqueles que estão apáticos. Ele traz fogo, paixão, empatia, em olhar para os perdidos e estender a mão, em ver aqueles que estão correndo para a perdição e oferecer e contar e falar da esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor quer nos usar, irmãos. O Senhor quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, aonde você está, para que pessoas possam conhecer desse amor.